Boa noite. Vamos então iniciar a nossa transmissão ao vivo recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos, nesta transmissão ao vivo, falar sobre as Irmãs Pró-Vida. Quem são elas? As Irmãs Pró-Vida são uma comunidade que, se Deus quiser, será formada. Mas já não houve irmãs trabalhando para vocês aí no Pró-Vida de Anápolis? Houve muitas congregações que fizeram um bem enorme para nós. Mas a última que nós tivemos saiu em fevereiro de 2016, e depois delas nós tivemos algumas outras provisórias. E pensamos, o que fazer? Chamar novamente uma outra comunidade para adaptar-se ao carisma da defesa da vida? O que é possível, mas toda adaptação tem o seu ônus. Ou então, criar uma comunidade a partir do zero. Algumas pessoas deram essa sugestão, mas o nosso maior inimigo é a vontade própria. Se for a vontade de Deus, ótimo. Fui consultar o nosso bispo diocesano. O bispo disse, sim, se for uma comunidade ad experimentum, podemos formar. Então, com a bênção da obediência, eu vim agora anunciar uma grande alegria. Estamos para formar, com a graça de Deus, com a intercessão de São José e de Maria Santíssima, uma comunidade de irmãs pró-vida. Hoje, o Evangelho de São Marcos diz que Nosso Senhor anunciou que o tempo de Deus, que o tempo se completou, que o reino de Deus está próximo e que é necessário converter-se e crer no Evangelho. Depois, ele passou à beira do mar da Galileia e viu 2 pescadores, Simão e André, que lançavam a rede ao mar. E Jesus lhes disse, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Hoje, as redes são outras. Hoje nós temos as redes sociais que enredam, que prendem. É preciso deixar as redes, deixar o celular, deixar o Instagram e o Facebook, deixar aquela obsessão que hoje muitas pessoas têm por este aparelhinho que toma boa parte do seu tempo, que leva você a futilidades, a coisas perigosas e a coisas pecaminosas. Deixar as redes, deixar aquilo que nos prende às criaturas para seguir a Jesus.
Simão e André deixaram as redes imediatamente para seguirem a Jesus. Admira-me esta prontidão, porque Jesus não ofereceu vida fácil, não disse que iria dar um salário, não disse que teria comodidades, apenas chamou. E eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Que coisa linda, não é? A comunidade das Irmãs Pró-Vida que nós pretendemos formar será feita de pessoas assim, disponíveis imediatamente, sem deixar Jesus esperar. Porque Jesus, que chama, não é obrigado a ficar esperando indefinidamente. E cada segundo que você deixa Jesus esperar é um tempo perdido. Entre o chamado de Jesus e a resposta, não devemos deixar nenhum tempo fluir. Maria Santíssima, quando foi chamada para a missão maravilhosa de ser a mãe do Messias, ela só fez uma única pergunta sobre a sua virgindade. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E ela poderia perguntar tantas coisas. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser a minha família? Como vai ser o meu sustento? Onde eu vou morar? Nada, absolutamente nada. Ela só perguntou sobre a sua pureza. Foi esclarecido que, de maneira milagrosa, ela iria conceber e dar à luz, permanecendo virgem. Aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E graças a esta obediência pronta, graças a esta humildade e a esta pureza, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Maria Santíssima não foi apenas pronta em dizer sim a Deus. Ela foi pronta em dizer sim ao próximo, porque o anjo falou que a parenta dela, Isabel, que era tida por estéril, estava grávida e já no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Maria Santíssima interpretou aquela notícia como um chamado. Eu tenho que visitar a minha parenta, eu tenho que servi-la. E foi às pressas às montanhas de Judá. Isabel não ia fazer um aborto, de jeito nenhum. Isabel estava grávida e amava imensamente o filho que havia concebido, que já estava no 6º mês de gestação. Mesmo assim, Maria Santíssima foi às pressas. Eu pergunto a você que está me ouvindo, qual seria a pressa de Maria se ela fosse tentar impedir que uma mãe fizesse um aborto? Visitar uma gestante é sempre algo que não pode esperar. Se sabemos que uma mulher está precisando de ajuda, mais ainda, se ela está aflita, preocupada, pensando em coisas loucas, temos que ir às pressas. Note-se que Maria Santíssima percorreu uma distância grande, talvez 140 quilômetros. Era uma distância que demoraria dias para chegar lá. E ela não se importou, porque ela foi compelida, ela foi impulsionada pelo amor de Deus, pelo Cristo que ela havia acabado de conceber e que trazia no seu seio. E ela foi correndo para visitar Isabel. O que ela não seria capaz de imaginar é que a sua visita teria frutos tão maravilhosos. Quando ela chegou na casa de Zacarias, saudou Isabel. E quando ela saudou Isabel, a criança que estava no seio de Isabel estremeceu de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com um grande grito disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois quando a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz és tu porque creste, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Como é que uma simples visita pode servir para trazer alegria numa casa, para fazer com que o Espírito Santo desça sobre uma criança por nascer e para fazer com que a mãe desta criança profetize, como aconteceu com Isabel.
Depois de Isabel, foi a vez de Maria profetizar com aquele cântico Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E toda aquela efusão do Espírito Santo naquela casa de Zacarias, efusão esta que é chamada de proto-Pentecostes, é um pequeno e um primeiro Pentecostes, só ocorreu porque Maria foi às pressas chegar lá para prestar o seu serviço. Mas antes mesmo de servir, só com a sua saudação, ela foi instrumento para que Jesus, ainda o embrião de poucos dias no seu ventre, fizesse o seu primeiro milagre. O milagre de santificar João Batista no ventre de sua mãe. Como uma visita é importante, não é verdade? O diabo também tem pressa. O diabo, que é o homicida desde o princípio, João 8,44, ele, impedido de devorar o filho da mulher vestida de sol, no Apocalipse 12, desceu para a terra e o mar, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 12. De fato, o demônio tem pressa, e a pressa dele se manifesta, por exemplo, nos avanços que ele tem feito para poder tentar, de qualquer maneira, matar criancinhas e legalizar o aborto, inclusive na nossa vizinha Argentina, logo a Argentina, a terra do Papa Francisco. Que coisa horrível! O diabo tem pressa, ele quer matar o maior número de criancinhas, mas não é só isso. Ele quer também fazer com que as crianças, por nascer, não tenham direito à vida. Pior do que a existência do crime do aborto é que o aborto não seja considerado um crime e que em determinado país, seja na Argentina, Deus nos livre, no Brasil, você veja um bracinho, uma perninha, uma cabecinha misturada com algodão, gases, esparadrapo, dentro de uma lata de lixo e não possa chamar a polícia, porque agora o que era crime passou a ser direito. E se você impedir que uma mulher aborte, você está cometendo o crime de constrangimento ilegal, que é o crime de proibir o que a lei permite ou de impedir o que a lei proíbe. Veja que absurdo. Um país que faz isso, de fato, está procurando a sua própria maldição. Dom Manuel Pestana dizia com razão que uma nação que legaliza o aborto não merece subsistir. De fato. E nós temos que temer a legalização do aborto no Brasil com todas as nossas forças e lutar para que isso não aconteça com o derramamento do próprio sangue. Não podemos nos conformar com isso como algo inevitável, como um destino. Não temos mais o que fazer. Não. Segundo frases célebres do Manuel Pestana Filho, Deus exige de nós a luta. A vitória é Ele que dá. Mas eu quero morrer lutando, porque morrer eu vou morrer de qualquer jeito. E convido todos vocês a lutarem. Mas eu estava falando de uma comunidade de irmãs pró-vida. Irmãs são mulheres. Mulheres lutam? Lutam. E não é só Santa Joana d'Arc que luta, não. O caso dela foi excepcional. Deus a escolheu, de maneira bastante inédita, para liderar o exército francês contra os ingleses. E ela teve sucesso no seu empreendimento, porque Deus estava com ela, embora fosse uma jovem adolescente e tenha morrido aos 19 anos. Mas as mulheres têm que lutar com a força que lhe é própria. Força muscular, a mulher não tem muita. Ela também não tem uma estabilidade emocional. Ela varia muito de humor de um dia para o outro, de uma semana para outra. Ela também tem uma incapacidade de, reagir com frieza diante das coisas que a emocionam. O pavor diante de uma barata ou de um rato, aquela ternura maravilhosa diante de um gatinho que ela encontrou na rua. Isso é próprio da mulher.
E Deus, tudo que ele fez é bom. A mulher não é má por causa disso, nem o homem é bom por ser diferente da mulher. Tudo que Deus fez é bom. Mas as coisas boas que Deus fez podem se degenerar. Por exemplo, o fato de a mulher ter uma boa observação de detalhes pode fazer com que ela enxergue mais do que ela está vendo. Como assim? Faz com que ela pense que está vendo uma coisa que na verdade não existe. Ela observa tão bem as coisas que essa observação pode dar lugar a suspeitas ou até a juízos temerários. Isso não pode acontecer. E quando acontece isso, vem também os ciúmes, e se a mulher não vigiar, virão as maledicências, e aí o ambiente todo se corrompe. Porque quando ninguém consegue guardar silêncio, tudo se desmorona. Uma comunidade não pode subsistir assim. É preciso que haja silêncio. O silêncio é fundamental. As mulheres também têm uma tendência, isso é uma tendência natural, de querer prezar pela sua própria aparência. Aliás, é a tendência que todas as fêmeas do mundo animal têm. Elas sentem necessidade de atrair o macho pela sua beleza, de alguma forma. E isso faz com que as mulheres sejam mais propensas à vaidade e também às frivolidades, às futilidades, a coisas assim que não acrescentam ao espírito. Mas, repito, elas não são obrigadas a ser assim. Elas têm essa tendência, mas não está escrito nas estrelas. As mulheres podem ser diferentes, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, elas podem ser maravilhosas. Além disso, as mulheres, às vezes, por causa da sua própria fragilidade, tendem a se encostar na sua condição feminina para não fazer aquilo que está ao alcance delas fazer. Um exemplo bem simples. Há mulheres que se acham incapazes, por princípio, de trocar o pneu de um automóvel. É verdade que se houver um homem presente, sem dúvida ele tem que trocar. Claro, ele é mais forte, é bem mais simples para o homem fazer esse serviço. Mas se não tiver homem nenhum presente, a mulher está lá, o pneu do carro furou. Eu digo que qualquer mulher média, normal, consegue, com um pouco de dificuldade, mas consegue, trocar o pneu de um automóvel com um macaco e uma chave de roda. É uma coisa que não tem mistério, é coisa simples. Encostar-se dizendo, eu sou mulher, eu não vou conseguir, não vou nem tentar, vou esperar que venha aqui um herói masculino para resolver esse meu problema. Isso é uma outra tentação, um perigo que as mulheres podem correr. Mas, repito, não está escrito nas estrelas. As mulheres podem ser fortes. E são tais mulheres que eu procuro. Aliás, eu procuro? Na verdade, eu só quero aquelas que Deus tenha procurado. Porque eu não estou disposto a convencer, muito menos a coagir, quem não tem vocação a vir fazer esse serviço. Quando Judas se enforcou, São Pedro entendeu que alguém deveria ocupar o lugar dele, interpretando um salmo. Então, ele fez uma oração diante de duas pessoas que haviam sido propostas para ele. José, denominado Justo, e Matias. E a oração dele ao Senhor foi assim: Senhor, que conheces os corações, mostra-nos qual dos dois escolhestes para ocupar o lugar de Judas. Note que ele não fez a oração, Senhor, escolhe um dos dois. Mostra-nos quem escolheste. O que é isso? Quer dizer que a escolha já está feita por Deus. Ele tem que mostrar para nós. O que eu peço para Deus, se é da vontade dele que esta comunidade exista, não é que ele fabrique irmãs, não, que ele mostre aquelas que ele já escolheu.
E se ele escolher uma de vocês, se você se sente chamada, aí sim eu quero que você venha e venha rápido. Mas se você não foi chamada, se Deus não chamou você, eu não tenho a menor intenção de convencê-la a vir, muito menos de coagi-la a fazer aquilo que Deus não quer. Não. O que eu posso ser, e todos nós podemos ser, é instrumentos do chamado de Deus. Pode ser que Deus escolha a mim ou a qualquer outra pessoa para ser um canal de comunicação da vontade de Deus. Para que, se você está sentindo esse chamado seja um sinal. E você venha, e você responda. Certo? Mas, para você saber se está sendo chamada, é bom entender que Deus, quando chama, Ele dá os meios. Ele não manda voar aquele a quem não deu asas. Se você é uma mãe de família, tem 5 filhos e sente um desejo enorme de se tornar uma irmã para a vida, calma, calma. Você vai defender a vida junto com seu marido, junto com seus filhos. A sua vocação é outra. Fique na sua casa, não pense em deixar sua família para exercer esse serviço. Precisamos de mulheres, porque mulheres é que cuidam de gestantes. Mas tem que ser mulheres celibatárias. Tem que ser solteiras? Podem ser viúvas também, mas têm que estar dispostas a renunciar ao matrimônio para sempre, como fazem todas as religiosas, não é? Renunciar ao matrimônio para quê? Para servir ao Senhor de coração indiviso, porque aquele que se casa, embora o matrimônio seja maravilhoso, ele está dividido. E aquela que se consagra a Deus de corpo e alma, serve a Deus com o coração indiviso. Este é o grande valor do celibato. O padre não se casa para poder dedicar-se inteiramente à igreja, que é a esposa de Cristo, sem ruga e sem mácula. Assim também, para fazer esse trabalho, é bom saber que, sem nenhum exagero, este trabalho é o mais importante do mundo. Quem foi que falou isso? Quem falou isso foi um santo. Foi São João Paulo II. Portanto, eu não estou inventando nada. Estou apenas repetindo aquilo que ele próprio disse. São João Paulo II disse ao padre Paul Marx, fundador da Human Life International, fundador e por muito tempo presidente da Human Life: você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. Ele deve ter falado em inglês polonês, né? You are doing the most important job in the world. Seja como for, é um elogio maravilhoso que um Papa, e um Papa Santo, São João Paulo II, fez a uma obra que causa espanto, não é? Dizer que a defesa da vida é o trabalho mais importante do mundo. Ele poderia dizer tantas outras coisas. Pois é, porque se você não deixa uma criança nascer, você não dá a ela o direito também de receber a vida sobrenatural pelo batismo, nem de receber a crisma, nem a Eucaristia. E você não dá a ela a chance de se tornar filha de Deus para ver a Ele face a face, porque a graça supõe a natureza. Impedir que uma criança morra pelo aborto é uma coisa maravilhosa. No dizer de São João Paulo II, o trabalho mais importante do mundo, defender a vida em defesa, seja a vida por nascer, seja a vida de um ancião, seja a vida de qualquer pessoa que está precisando de socorro e que está sendo ameaçada pelos particulares, pelos poderes públicos, pelas fundações internacionais, pelo maligno. Defender a vida é fundamental. Defender a maternidade, defender a família, que é o santuário da vida, defender a castidade, que está na base da defesa da vida, porque os castos não abortam, é um trabalho fundamental. Se este trabalho é o mais importante do mundo, não são pessoas quaisquer que podem fazer. Aliás, se houver quem estiver ouvindo esta transmissão e que esteja com a intenção de ser boa, mas nem tanto, de buscar a santidade, mas sem exageros, tchau. Tchau.
Nem tente entrar para esse trabalho. Esse trabalho é para quem está disposto a deixar tudo para seguir Jesus, carregando a sua cruz com ele e atrás dele todos os dias de sua vida. Eu disse que as mulheres elas não são más, mas elas têm algumas coisas que tornam difícil o trabalho com elas. Muitas mulheres juntas, às vezes, são um ambiente de ciúme, às vezes são de maledicência. As mulheres têm algumas peculiaridades que tornam o trato com elas particularmente difícil. Porém, as mulheres têm também qualidades. E eu vou dizer algumas delas. Uma delas é que, apesar de toda a corrupção que nós estamos vendo hoje, eu ainda acredito que as mulheres têm uma afinidade pela pureza maior que os homens. Quando eu falo de pureza, eu penso logo em Maria Santíssima, eu penso naquela mulher vestida de sol. Tenho a impressão que as mulheres têm uma maior facilidade, uma maior afinidade com a pureza do que os homens. Isso é importantíssimo. Se você ama a pureza, ama de todo o coração, quer ser pura como o seu anjo da guarda, quer ser pura como Maria Santíssima e como São José, que cuidou do menino Jesus de Nossa Senhora, é um bom sinal de que você talvez tenha esta vocação, que esteja sendo chamada por Deus. As mulheres têm uma ternura que os homens não têm, a ternura materna. Aliás, diz São Paulo numa carta a Timóteo que a mulher será salva pela sua maternidade. Aquilo que salva a mulher é ela ser mãe. Portanto, nós precisamos de mulheres com essa ternura, porque as gestantes que nós hospedamos, elas precisam desse carinho, elas precisam de ter alguém a que elas possam olhar como se fosse uma mãe. Porque elas só pensaram no aborto porque elas foram desprezadas. Foram desprezadas pelo pai da criança, que resolveu coagi-las a fazer aborto e já até ofereceu dinheiro para isso. Desprezada pelos pais, que as expulsaram de casa. Desprezadas pelo marido, né, que a abandonou. Desprezadas por si mesmas, porque elas já não se valorizam, se consideram as últimas das criaturas. Elas têm que ser amadas, E nós precisamos de irmãs pró-vida, que sejam mães delas. Mães adotivas, mas mães. E mães ao quadrado dos bebês. Ou seja, se você quer ser mãe de uma gestante e quiser ser avó de um neném que ela traz no seio, quem sabe esta seja a sua vocação. E se for, seja muito bem-vinda. Se você está disposta a renunciar às frivolidades, todos nós temos tendência às frivolidades, mas as mulheres têm uma tendência particular a certas frivolidades, né? Há coisas para pintar o rosto, para parecer bonita, para colocar as unhas cheias de enfeites. Se você está disposta a renunciar às frivolidades, inclusive hoje, uma das frivolidades mais perigosas são as redes sociais, o celular. Você não vai poder usar aqui porque nós proibimos as gestantes que usem. Então, as irmãs que forem trabalhar neste serviço têm que dar o exemplo, não é? Se você está disposta a renunciar a essas coisas, né? Se você tem um amor imenso à oração, se você reza e você ama rezar, esta é uma outra qualidade das mulheres. Nas paróquias, elas se aproximam mais facilmente da oração do que os homens. Foi para aproximar os homens que criaram um terço dos homens, porque era difícil que eles se aproximassem da igreja. Criaram um terço só para homens, para que eles pudessem se sentissem bem, unidos entre si. Mas para as mulheres é muito fácil, elas são as primeiras a se aproximar das coisas de Deus. Se você tem esse amor pela oração, está disposta
a consumir seu tempo diante do sacrário e adorar Jesus Eucarístico e encontrar nele a fonte de todos os bens e o abastecimento para o seu trabalho pastoral, ótimo, é um bom sinal. Se você ama o silêncio interior e exterior, mas as mulheres costumam falar muito. Falam porque elas têm uma boa observação, elas observam detalhes. E o que elas observam, elas querem falar. Falar não é pecado, falar não é defeito, mas se elas têm a tendência de falar muito, elas podem falar coisas que não convêm. Elas precisam de um esforço para ser silenciosas. Porém, nenhuma mulher é condenada a falar demais. Não. Maria Santíssima é o modelo de silêncio. E a Bíblia diz em Provérbios 31:14, dádiva de Deus é a mulher silenciosa, e nada é comparável à mulher bem educada. Portanto, a mulher silenciosa não é apenas uma ficção, mas para fazer silêncio exterior, é preciso fazer silêncio também dentro do coração. E este silêncio se faz evitando as coisas frívolas deste mundo. Vou contar para vocês que há uma mulher silenciosa bem próxima da nossa época, que foi Santa Teresa de Calcutá. Este livro aqui, feito por um biógrafo dela, um padre que conviveu com ela nos últimos anos da sua vida, Leo Masburg, Madre Teresa, uma vida maravilhosa. Este padre conta algumas coisas lindas sobre a vida dela. Santa Teresa, que buscava os mais pobres entre os pobres, sobretudo os moribundos daquela cidade pesadelo de Calcutá, uma vez perguntaram para ela: Madre Teresa, qual é o seu segredo? E a resposta dela foi bem simples. Ela olhou pelo canto do olho, um pouco de soslaio, e respondeu: é muito simples, eu rezo. E ela rezava. E ela não trocava oração por nada. E ela conduzia todos até o sacrário para rezar. Uma vez, em 1972, quando se deu uma grande catástrofe das inundações em Bangladesh, Madre Teresa logo enviou irmãs para lá a fim de ajudarem. Mas as irmãs ficavam em adoração diante do sacrário pelo menos 1 hora por dia. As carências eram imensas e o trabalho exigia das irmãs um esforço sobre-humano. Pediram a elas, então, que excepcionalmente não interrompessem o trabalho para as suas orações. Trabalhar sem interromper para rezar. Madre Teresa decidiu o contrário. Não, as irmãs vão para casa para as suas orações e para a Santa Missa. Naquele momento, perante a catástrofe das inundações, muitos dos socorristas não entenderam a determinação. Mas para Madre Teresa era claro que a força das irmãs se esgotaria se não fosse alimentada pela missa e pelas orações diárias. Portanto, se você tem um grande amor pela Santa Missa e pela oração, missa diária e oração diária, quem sabe foi você que Deus chamou para vir aqui. Mas Santa Teresa expressava o seu silêncio quando ela só falava o bem das pessoas. Quando ela voltava de uma viagem, diz o padre biógrafo dela, queríamos saber não só o que ela tinha feito e conseguido, mas também as dificuldades. Se os políticos ou altos funcionários haviam causado quaisquer constrangimentos ou cometido alguma maldade, em suma, queríamos ouvir histórias saborosas. No entanto, diz o biógrafo dela, Madre Teresa, por princípio, nunca proferia palavra negativa acerca de ninguém. As nossas perguntas insistentes, se ela ou aqui ou ali não havia sido enganada, manipulada ou usada, ela quase sempre respondia
dia. Eles foram tão bons conosco. Em vez das fofocas que estávamos à espera, ela contava como os anfitriões ou os governos dos países visitados tinham ajudado nisto ou naquilo, como eles se tinham esforçado e quais os resultados obtidos. Nunca deixava sair uma palavra negativa, de modo que em certa ocasião disse: "Mas, madre, nem tudo deve ter dado certo." Ainda assim, ela não hesitou em responder: "Sabe, padre, é melhor desculpar do que acusar." Devo ter ouvido essa frase dela inúmeras vezes, diz o padre biógrafo dela, né? O padre Léo Masburgo, desse livro Madre Teresa, Uma Vida Maravilhosa. Quando condenamos uma pessoa, ficamos sem tempo para amá-la. Outra frase dela, porque ela nem sequer queria condenar as autoridades soviéticas, os comunistas. Quando condenamos uma pessoa, ficamos sem tempo para amá-la. Houve caso em que alguém se queixou da corrupção em Calcutá. Calcutá é tão corrupta, não se consegue nada sem subornar as pessoas. Ora, ela dizia, ao contrário, né? Como sempre, os funcionários municipais são pessoas maravilhosas, contribuem tanto para as nossas crianças. A jovem que havia falado sobre a corrupção de Calcutá não se deu por satisfeita e retorquiu: "Mas, Madre Teresa, a grande maioria em Calcutá só quer saber de dinheiro." Pela segunda vez, Madre Teresa tentou trazer um vestígio de esperança, segundo o qual se deixa sempre à porta um punhado de arroz para os pobres. A jovem se sentiu frustrada. "Mas, Madre Teresa, quando é que a senhora vai acordar? Calcutá é um poço de corrupção." Aí a madre disse: "Sei muito bem que existe corrupção em Calcutá, mas também sei que há coisas boas, e eu decidi ver o bem." Era assim que ela fazia. Ela não era ingênua a ponto de não ver o mal, mas ela tinha uma decisão consciente de viver o amor e a esperança, e de ver só o bem nas pessoas. Que coisa linda, não é? Uma mulher como essa é santa, e de fato é Santa Teresa de Calcutá. Ou seja, a gente tem que, neste momento, ser como ela. Estou procurando, melhor ainda, Deus está procurando pessoas como Madre Teresa para exercer esse trabalho. O silêncio é fundamental. Não podemos ouvir a Deus no meio de gritarias ou de murmurações interiores ou exteriores. O próprio padre biógrafo dela conta que quando ele esteve na Armênia, ele achou tão maravilhoso aquele tempo, né, que ele, ao fim daqueles 6 meses, que ele esteve na Armênia, percebi que as irmãs não tinham tido uma única discussão. Nem entre elas, nem comigo. As 4 irmãs tinham caracteres muito diversos e, em partes, eram muito temperamentais. No entanto, existiam uma perfeita unidade e harmonia. Embora do ponto de vista material e também psíquico fosse um tempo muito difícil. No fim, sentia-me como se tivesse sido expulso do paraíso. Assim o padre se sentia quando saiu da Armênia. É possível que irmãs nunca se desentendam, porque a caridade tudo suporta. E a caridade se alimenta da oração e da Eucaristia. Com o silêncio a gente consegue isso. O silêncio é possível. Maria Santíssima é a Virgem do Silêncio. E eu estou procurando irmãs silenciosas, para com silêncio, mas também com pressa, ajudar as gestantes. A pressa de Maria Santíssima em visitar as gestantes
em visitar a gestante Isabel deve ser a mesma das irmãs que se dedicarem a esse serviço. Uma pressa em servi-las, em trazer a elas Jesus, como Maria Santíssima trouxe, uma prontidão sem atestados de bons antecedentes. Eu não preciso que vocês, para entrarem para esse serviço, me mostrem que são boas ou maravilhosas. Se forem, louvado seja Deus. Se não for, também não é condição. Bons antecedentes, Jesus não pediu para os seus apóstolos, mas ele pediu o desejo de deixar tudo para segui-lo e de aspirar à santidade. A aspiração à santidade para quem se dedicar a esse serviço tem que ser radical, porque não existe meia santidade. E não é possível você salvar a vida alheia sem renunciar à própria. Procuro, então, vocacionadas que estejam de fato a servir. Entre elas deverá haver uma que seja a última de todas e a serva de todas. Esta vai ser a chefe, aquela que será superiora. É inevitável. Onde houver duas pessoas, tem que haver uma que seja a cabeça. Se houver 3 ou 4, tem que haver uma superiora para servir, para ser a última, para dar o exemplo e para receber de Deus um julgamento mais severo. Porque ela vai ter que transbordar em santidade, vai ter que ser santa para si e para as outras que ela vai guiar. O trabalho das irmãs é visitar, se você souber dirigir automóvel, excelente. Se não souber, mas quiser aprender, também é bom. Aconselhar, servir, catequizar, falar de Deus para elas, porque quase todas nunca ouviram falar de Deus, ou se ouviram já esqueceram. Acompanhar a elas nos passeios, nas consultas, no parto, nas internações hospitalares. Amá-las, elas têm que se sentir amadas, sacrificar-se por elas, dar a vida por elas e pelos bebês que elas trazem no ventre. Elas precisam sentir esse amor, porque quando elas são amadas, o lugar parece paradisíaco. A nossa casa é grande, confortável, com muitas dependências. Ela tem também uma capela maravilhosa, onde está desenhado o sacrário no ventre de Maria Santíssima. Tudo aqui é muito bom, mas vai se transformar num verdadeiro paraíso aos olhos dela se elas virem que elas são amadas. E se elas virem que as irmãs se amam entre si, porque o verdadeiro amor começa na comunidade, depois ele se expande para os outros. Se elas virem que há um amor fraterno entre as irmãs e que esse amor transborda para elas e para o neném delas, ótimo, tudo dá certo. É o que eu estou pedindo. Eu reconheço que é um pedido ousado. Estou pedindo, mas estou pedindo por intercessão de São José, neste ano de São José, e não estou pedindo desde agora, mas há muito tempo, a São José, que é o guarda da Sagrada Família e foi aquele que salvou o menino Jesus de Nossa Senhora das mãos de Herodes e que os conduziu até o Egito. Estou pedindo a ele coisas grandes. Mas eu aprendi que se nós pedirmos algo, temos que pedir coisas grandes. Quem pede pouco, merece receber pouco. Se você pede a Deus apenas dinheiro, coitado de você. Podia pedir as riquezas eternas, não pediu. Se você pede a Deus apenas vida longa, coitado. Podia pedir a vida eterna, mas você não pediu. Se você pede a Deus apenas saúde, coitado. Você podia pedir a Deus a graça para você não pecar, mas você não pediu. Consciente de que Deus quer mais dar do que eu quero receber, resolvi pedir a Ele coisas grandes. Repito, não tenho a menor intenção de convencer você a fazer esse trabalho. Mas pode ser que você tenha sido chamada por Deus para isso. Se você foi, se você está sentindo esse sinal, não quero que Deus escolha, mas que Ele mostre para mim e para você quem foi que Ele escolheu. Se foi você que Ele escolheu, venha, e venha rápido, porque a messe é grande. Os trabalhadores são poucos,
e por falta de operários, gestantes podem ficar sem assistência, bebês podem morrer, famílias podem ficar sem catequese, e nós precisamos de missionárias desprendidas de si mesmas para realizarem, no dizer de São João Paulo II, o trabalho mais importante do mundo. Quem catequiza tem que saber o catecismo. Portanto, se você for catequizar uma gestante, você tem que aprender. Preciso de pessoas que estejam dispostas a estudar e que se dediquem com afinco à ciência das coisas de Deus. Pessoas que estejam dispostas a progredir na virtude, que detestem a mediocridade, mas que desejem alcançar o ápice da santidade aqui na terra e a glorificação máxima de Deus no céu, porque é para isso que nós existimos. Se você tem este desejo, ótimo. Eu costumo pedir a São José 3 coisas: anjos para guardar esta casa, anjos de verdade, puros espíritos, como é o meu anjo da guarda. Pessoas semelhantes a anjos para cuidar dos bebês e das suas mães. Mas, padre, eu não sou semelhante aos anjos. Bem, alguma semelhança você deve ter. E se você tem desejo de se assemelhar mais ainda, ótimo, mas tem que ter esse desejo. E peço também a São José para mim, que tenho o maior dever do que todos, não é? Por ser padre, a mesma pureza angélica com que ele cuidou de Nossa Senhora e do menino Jesus. São os 3 pedidos que eu tenho feito a ele incessantemente. São José não falha. Eu só não sei quem foi que ele escolheu. Mas se foi você, fale. Nós estamos aqui prontos para receber o seu chamado, para receber a resposta sua ao chamado de Jesus. E acredite, quando a gente diz sim e quando a gente não demora, não só a gente agrada a Deus, mas a gente tem uma paz que o mundo não é capaz de dar nem de tirar. É a paz daqueles que encostaram o seu peito, a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir as suas pulsações. É a paz daqueles que receberam Maria como mãe. Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Essa paz de quem pode descansar diante do sacrário e passar muito tempo conversando com Jesus. É essa paz que não se compara a tudo isso que o mundo é capaz de oferecer. É isso que eu tenho a dizer. Quem sabe, né? E se você acha que não tem essa vocação por causa de faltarem os meios para poder fazer isso, mas você conhece alguém que parece que se sente chamado, você pode mostrar para essa pessoa esse vídeo que você está assistindo agora. Quem sabe, não é? Eu só não quero inventar nem fabricar. Eu quero que Deus me mostre quem Ele já escolheu. Pela intercessão de São José, a quem eu tenho recorrido durante tanto tempo. Bem, vamos terminar então dando uma bênção. Vou deixar aqui, evidentemente, o nosso contato. A nossa página na internet é providaanapolis.org.br. Nós temos aqui um telefone fixo, que é 062 3313 4792. Vou repetir. 062 3313 4792. Vocês podem ligar para cá, vocês podem nos visitar. Nós ficamos aqui em Anápolis, na Rua Bela Vista, quadra M de Maria, lote 65, bairro Jardim Goiano, bem próximo ao feirão coberto do IAPC, do lado do Colégio Américo Borges de Carvalho. Venha fazer-nos uma visita. Ok? Então vamos terminar esta apresentação dando a nossa bênção final e pedindo a Deus que este ano
seja um ano de bênçãos. O ano passado foi um ano de tantas tribulações, tantas coisas horríveis. Mas Deus só permite o mal para que dele possamos tirar um bem. Quem sabe agora o Senhor vá encher Jerusalém com seus feitos e o seu povo com a luz de sua glória. Quem sabe, não é? Vamos confiar. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Dina Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma.